Bem, muitas pessoas me pediram para estar explicando ou tentando de uma forma ensinar a fazer estudos bíblicos. Como muita gente sabe, faz um tempo já que eu parei, né, de congregar, de seguir, mas ainda assim eu tenho o costume que eu tenho esse hábito para minha vida de estar estudando sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. E algumas amigas conhecidas me perguntaram e sempre gostaram da forma de como eu fazia ou efetuava os meus resumos e sempre me perguntaram como eu fazia em questão de como montar, como interpretar, como concluir o assunto. Então eu venho, né, fazer um vídeo para vocês porque eu acho que vai ser uma forma mais fácil de explicar para vocês. Mas primeiro de tudo vamos entender em si o que é um estudo, né? O que é o estudo da palavra e para que tudo isso serve? Porque ninguém começa a fazer uma coisa, pesquisar uma coisa que não tenha um motivo certo ou um motivo com um objetivo. Um estudo é quando nós vamos nos aprofundar sobre um determinado assunto. É como se você esteja fazendo um curso, uma faculdade ou até mesmo um trabalho, né, exercendo dentro da sua carreira profissional, você procura estudar aquilo, tanto na questão teórica quanto na questão prática. A teórica é estudando, né, todo o conceito da situação, e a parte prática é realmente fazendo, exercendo todo o seu conhecimento. E na palavra não muda muita coisa. Nós vamos procurar para poder exercer. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder aplicar ela sobre nossas vidas, né? Como nós temos a Bíblia, ela é inspirada por Deus, então todos os 66 livros que existem na Bíblia Sagrada, elas servem de alguma forma para ser aplicada diante das nossas vidas. Aqui nós temos o ensino, né, do nosso Senhor. Nós sabemos como fazer, quando fazer e por que fazer. Nós temos um manual de instrução. Como nós não comandamos a nós mesmos, né? Nós vemos de um bem maior que é o nosso Senhor, um ser divino, um ser que nos criou com um objetivo. E aqui nós começamos a entender melhor qual é o nosso objetivo. Então, quando nós pesquisamos sobre a palavra de Deus, sim, é ótimo ter um conhecimento daquele Deus que nós dizemos servir. Quem é o seu Deus? Por que você acredita? Em meio a um mundo que desacredita hoje em dia, distorce as palavras de Deus e diz que a Bíblia deve ser atualizada, por que ela tem que ser atualizada? E não os pecados ou as heresias que estão acontecendo devem ser exterminadas. Então, tudo isso entra em um contexto de estudo, porque a Bíblia ela vai abrir novos olhos sobre a sua percepção do mundo, do seu modo de viver, do seu próprio eu em espírito. E nós devemos sim, né, meditar, não somente aprender sobre a palavra, mas colocá-la em prática. Né? No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, vai estar escrito: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Muitas pessoas acham que tem como você sobreviver ou ser um cristão sem seguir a palavra de Deus. Muitas ideologias que foram criadas ao longo da história, coisas antigas, tiraram o costume das pessoas de buscarem aprender sobre a palavra de Deus. Porque o dizer é muito mais fácil de convencer do que o buscar. É muito mais fácil acreditar no que pessoas dizem com total certeza da verdade do que ir atrás da verdade, pesquisar, buscar, compreender, entender toda a questão histórica, toda uma questão de provas. É muito mais fácil. Mas quando você lê a palavra de Deus, não tem quem minta para você. Quando você está íntimo com Deus, não tem quem minta para você. Então a palavra ela serve para te ensinar e o estudo serve para que você se ensine a procurar e abrir os próprios olhos diante do mundo espiritual. Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns estudos que eu já fiz
e eu vou meio que tentar ensinar vocês como eu faço as minhas interpretações, como eu monto, como eu estou fazendo todo esse processo de estudo. Bem, pessoal, primeiramente, nós vamos trabalhar com um título. Então, primeiramente, nós precisamos ter um título. O que nós vamos estudar? Você pode estudar sobre várias coisas, como a criação do mundo, quem é Deus, quem é Jesus. Tem vários temas. Eu tenho um exemplo aqui, ó, que eu fiz sobre idolatria, tá? Então, antes de tudo, você vai pesquisar o que é idolatria. Você pode pesquisar tanto pelo seu celular, né? Não tem como eu pesquisar aqui para vocês, porque eu tô usando o celular para gravar. Mas você pode colocar lá no Google mesmo. Eu vou deixar um videozinho aqui passando para vocês de como eu encontro versículos referentes a isso. Então, você vai colocar lá no Google versículos sobre idolatria e vai aparecer milhares de versículos já prontos para você somente ir conferindo, né, na Bíblia. Então, aqui, versículos sobre idolatria. Então, eu vou achar aqui, né, alguns temas onde a gente vai entrar neste assunto de idolatria, para vocês verem como eu faço. Então, no primeiro caso, nós achamos um título, que será idolatria. É o nosso título. Vou colocar aqui. Agora, nós vamos passar para pesquisa. A primeira parte da minha pesquisa é o que é idolatria. Então, nós vamos pesquisar e saber o que isso significa. Estou fazendo aqui a gravação de tela para ser melhor para vocês. Então, quando eu coloco aqui o contexto, o que é idolatria, tem várias fontes de pesquisa aqui, né? O que é idolatria na Bíblia, o que é idolatria, o que é idolatrar alguém, o que é idólatra. Então, vamos primeiramente procurar o que é idolatria na Bíblia, né? Então, o que é idolatria na Bíblia? Vamos abrir aqui esse site. E aqui vai estar escrito: idolatria é adoração a ídolos, que implica em tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. Então, nós podemos definir que idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de adoração a Deus. A palavra idolatria significa culto a ídolos, né? A ídolos. A primeira palavra de eidolon significa imagem, né? Vamos ver aqui, ó. Imagem. Seja algo imaginário ou real. Então, nós entendemos que idolatria, ela se consiste em prestar culto a ídolos ou qualquer coisa que se considera no lugar de Deus, né? Mas vamos colocar aqui o significa idolatria, sem ser num contexto bíblico. Culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada. Então, são esses critérios que nós temos para definição do que é idolatria. E é isso que nós vamos resumir e colocar ali como a definição do que é idolatria. Bem, pessoal, agora que nós já entendemos o que é a idolatria, vamos definir. O que é idolatria? Sobre a Bíblia, idolatria é tudo, vou colocar até entre aspas, aquilo que recebe adoração no lugar de Deus, sem ser definido pela Bíblia. A idolatria se define como amor excessivo. Excessivo. É que eu tô copiando aqui, gente.
vírgula, né? Admiração exagerada. Então, aqui está nos explicando exatamente o que? É tudo aquilo que se recebe adoração no lugar de Deus. Isso é adoração de idolatria, segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre idolatria? Aquilo que substitui o lugar de Deus. Então, nós sabemos que a idolatria, ela substitui a verdadeira adoração a Deus. Vamos colocar até aqui, né, em marca-texto, no lugar de Deus, para vocês terem um melhor entendimento, né? E aqui, o que significa a idolatria, sem ser uma questão bíblica, né? O próprio significado da própria palavra diz: amor excessivo, admiração exagerada. Então, amor excessivo, tudo aquilo que é muito, tudo aquilo que está acima. Agora vamos pesquisar e ver o que a Bíblia diz sobre esse tipo de adoração. Bem, pessoal, aqui existem alguns versículos que vão estar nos dizendo sobre a idolatria. Como aqui, né? Êxodo 23 e 4. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Temos também Levítico 19, no versículo 4, que diz: Não se volta para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Salmo 115, 4, versículo 8, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que fazem e todos os que nele confiam. Em 1 Coríntios 10, no versículo 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E nós temos diversos versículos que são citados que falam contra a idolatria. Então você começa a pesquisar, entender o porquê você não pode ser uma pessoa idólatra, você não pode idolatrar imagens, esculturas, outros deuses, pessoas, entre outros. Eu gosto de pesquisar nesse site, porque sempre tem um textinho, né, explicando melhor sobre o assunto. Nesse aqui fala: a idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar outras coisas que não são Deus. Lembra que na nossa pesquisa ali a gente colocou adoração a ídolos, que se amplia a tudo que se coloca no lugar de Deus. Apenas Deus merece nossa adoração. Nada é mais importante que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento bíblico. Então, nós devemos, né, como pessoas que creem em Deus e querem exercer, né, a sua fé, porque fé não é somente acreditar, mas sim exercer em tudo aquilo que se baseia na nossa fé. Se nós acreditamos, nós devemos também obedecer, estudar, seguir, entre outros conceitos que nos fazem cristãos. Então, nada mais vai importar para nós a não ser o nosso Deus, ele já é o nosso suficiente. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, dinheiro. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos. Então, aqui nós temos diversos versículos. Agora, vamos voltar e anotar esses versículos de referências e usar pelo menos de base para a gente estar colocando ali no nosso resumo. Bem, pessoal, como eu estou usando esse resumo que eu fiz, né, de base para a gente estar aqui
pesquisando todo esse assunto para montar um resumo, eu vou usar Êxodo 20, capítulo 1 até o 4 também, tá? Que é o que nós também vimos lá na nossa breve pesquisa. Então, a idolatria é algo perigoso, porque ela substitui o nosso Deus e ela nos leva a cometer um pecado. Então, nós já entendemos o que é, né, a idolatria, um ponto a ser destacado, tanto na questão bíblica, o que Deus acha sobre o que é idolatria, segundo o que é de Deus, né? Além de ser um pecado, a idolatria é aquilo que o substitui na nossa vida. E também nós sabemos o que é idolatria numa linguagem sem ser bíblica, amor excessivo e admiração exagerada. Então, como nós vamos interpretar, né, Josué, né, esse capítulo 20, do 1 ao 4. Então, eu vou abrir aqui a Bíblia e vou mostrar certinho para vocês como eu fiz mais ou menos essa interpretação. Bem, pessoal, agora vamos estar lendo na Bíblia para, né, ter uma melhor interpretação. Então, no capítulo de Êxodo 20, né, capítulo 20, versículo do 1 ao 4. Deus falou e foi isto o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Então aqui nós já temos uma ordem bíblica. Adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou aqui embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Né, pessoal? Então aqui, né, é a Bíblia, né, que fala. Não é uma questão de achismo, não é uma questão de sem definição, é a palavra de Deus. E ela se aplica a quem segue, a quem acredita, né? Muitas pessoas estão, ao decorrer da vida, aprendendo sobre a palavra de Deus, né? Isso é uma coisa que traz felicidade no mundo cristão, né? Glórias a Deus. Mas isso é uma coisa que se baseia em quem acredita e quem quer, né? A pessoa tem que querer entender a palavra de Deus. Não é fácil a gente tirar toda a idolatria sobre a nossa vida. Nós aprendemos desde pequena a ter uma admiração, um amor, ser fã, ter fã-clube de fulano, de ciclano e adorar um carro, uma moto, uma televisão. Ah, mas eu adoro essa roupa, essa blusa, essa pessoa. Mas nós devemos entender que tudo aquilo que tira o lugar de Deus ou tudo aquilo que traz um sentimento igualitário, né, a busca pelo Senhor, já se trata de idolatria. Então, como a gente vai definir isso aqui? A gente volta ali pro caderno, vou pôr a Bíblia aqui de ladinho, né, mas sempre com base bíblica. E aqui você vai explicar, ó. Você vai explicar o que entendeu. Então, aqui você explica, né? Não devemos dar adoração a outros deuses. E, gente, sempre que vocês forem definir Deus, né? Deus em questão bíblica, Deus Rei dos Reis, Deus soberano, é com D maiúsculo. E tudo aquilo que for deuses estranhos ou algo que não se compare ao nosso Senhor é com D minúsculo, viu? Isso daí até a Bíblia tá correto. É deuses com D minúsculo. Vai escrever deuses com D maiúsculo que tá feio para você. Então, outros deuses, pois temos que adorar somente ao Deus de, né, com D maiúsculo, de Israel. Por que Deus de Israel? Gente, acho que Deus de Israel é uma coisa que diferencia, tá? Ao que diferencia, tanto que
esses mandamentos foram dados, né, ao povo de Israel. Naquela época era um povo amado por Deus. E Deus de Israel é para definir quem é o nosso Senhor. Eu acho que é a melhor forma de a gente definir este Deus diferente destes deuses. Então, eu coloco aqui Deus de Israel, mas você pode colocar somente Deus ou Senhor, né? E aqui você vai colocar um complemento. Pois ele é digno de toda honra e toda glória. E, gente, não é uma obrigação, você não precisa fazer nada que seja igual ou parecido. Ai, Luana, mas eu não sei fazer essa letra, eu não tenho esse marca-texto. Só que, gente, você vai fazer conforme o desejar do seu coração, conforme você pode fazer exatamente desta forma, que nem tá aqui, meio bagunçado, mas aqui nós temos o título, nós temos a definição do que é, nós temos exemplo bíblico, né? Eu até esqueci de colocar aqui, ó, exemplo, o livro de Êxodo, no capítulo 20, do 1 ao 4, que é o que a gente usou, né, de texto base. Então, eu vou colocar aqui, ó, texto base, que é o que nós usamos, né? E, gente, não precisa ser algo assim bonito, apresentável. A gente vai estar fazendo aqui, eu vou passar um vídeo para vocês refazendo, né? Pode ser que o texto fique diferente, mas refazendo como eu fiz, né? Não vai ficar exatamente igual esse, porque eu acho até que vou usar outras cores, mas para vocês terem uma noção de como a gente vai montar toda essa pesquisa, todo esse estudo, né, com base no que nós lemos e como nós vamos aplicar em um breve resumo, até para você ler na sua Bíblia, como eu tenho costume de deixar essa aqui dentro da Bíblia, né, uma coisa que fica aqui na Bíblia. Quando eu preciso, eu abro aqui, vou achar. E vocês vão ficar aí com o vídeo, eu não vou narrar ele, eu vou deixar, acho que uma musiquinha de fundo, e vocês vão vendo ao longo da montagem, tá?
Bem, pessoal, isso é o que deu, né, pra fazer aqui. Foi uma coisa mais resumida mesmo, não fiz exatamente igual a esse. Deixa eu subir a câmera aqui. Um pouquinho. Ai, não ficou uma coisa completamente igual, ficou parecido, né? Não fugi do contexto, mas só coloquei alguns tópicos diferentes. Gente, lá no meu Instagram vai estar esse daqui e também esse daqui. Caso vocês queiram ver, eu deixo meu Instagram aqui, né, na telinha pra vocês. E vocês vêm lá. Por quê, gente? Porque cada dia a palavra de Deus ela vai se renovar, ela vai te abrir os olhos de um contexto diferente. Mas sobre um determinado assunto, né? A palavra, ela... Por isso que a palavra de Deus, ela não morre, né? O que eu falo para as pessoas. Gente, a Bíblia, ela é um livro mais antigo... Ai, gente, eu bati na câmera. É o livro mais antigo, atual que existe. É uma tecnologia da qual a gente desconhece. Por que eu digo isso, gente? A Bíblia está aqui há mais de 2000 anos, né? A palavra de Deus, ela vem reinando diante dos corações. E, gente, como é que um negócio de mais de 2000 anos ainda assim continua impactando pessoas de diversas formas? É algo assim, a gente acha que é inexplicável, mas nós sabemos, né, que existe toda uma questão do Senhor, né, voltado a isso. E estudar e meditar diante da palavra de Deus é uma obrigação nossa. Entender e interpretar é uma obrigação nossa, até porque nós estamos aqui dizendo adorar a Deus. Então nós precisamos conhecê-lo. A minha Bíblia ela não é da mais colorida, né? Já estudei bem mais a Bíblia. Mas, gente, tenham fome e sede dessa palavra que alimenta, que sacia, que liberta, que cura, né? Tem um versículo que eu vou até deixar aí para vocês, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará daquilo que prende, libertará da idolatria, vai te libertar das suas enfermidades, vai te libertar das prisões que o mundo derrama sobre nós. Então, gente, tenham aquele anseio, busquem da palavra de Deus. Se você chegou até aqui, compartilha com alguém, para que a gente venha ter mais estudos, eu posso trazer outros temas, a gente pode ir buscando todo mundo junto e aos poucos, gente, crescendo no mundo espiritual. Então, gente, vamos buscar, vamos estudar, vamos meditar. E, gente, sempre procurem pessoas que tenham esses objetivos junto com vocês. Façam anotações aí, né? Às vezes eu pego uns papelzinhos assim, ó, quando eu costumo ir na igreja e vou anotando detalhes. Ou pego post-its assim e vou anotando, né? Complementos, versículos referentes a um determinado assunto, como esse daqui de piercing e joias. E, gente, é sede. É aquilo que eu falo para as pessoas, tenham sede, né? Uma Bíblia que não se desgasta, ela é referente a uma alma que não se liberta, né? Então, como assim? Uma Bíblia que não se desgasta, que não se marca, que não envelhece, ela entrega uma vida que não muda, uma vida que não se preenche. Porque quanto mais você meditar, mais você aprender e mais você buscar na palavra do Senhor, mais as coisas se transformam na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de transformação. E quanto mais nós buscamos aprender sobre Ele, mais nós aprendemos sobre Ele, mais nós nos parecemos com Ele. E como um cristão, você deve saber que é importante parecermos com Cristo, né? Então, medite na palavra do Senhor, venha aprender mais sobre Ele. E, gente, eu agradeço para quem chegou, né, até aqui. Eu tô só mostrando um pouco da minha Bíblia para vocês entenderem, né, como a Bíblia deveria ser ainda mais colorida, mais fuçada, vamos dizer assim. Mas realmente não é fácil você vencer o seu eu, às vezes dá sono, às vezes é chato. Mas eu creio que em nome de Jesus todos nós vamos vencer.
né, as nossas maiores batalhas e vamos cada vez mais buscar, engrandecer, exaltar e nos preencher do nome do Senhor. E com vocês eu digo um carinho enorme. Muito obrigada por chegar até aqui. E que Deus venha te abençoar, abrir os seus olhos espirituais mais e mais.